Olá, meu nome é Liliane, eu sou espírita e estou aqui para compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre o Evangelho de Marcos. É claro que qualquer passagem do Evangelho pode ter um número muito grande de interpretações e eu estou trazendo só mais uma interpretação para que a gente reflita. E eu gosto muito de associar os ensinamentos do Evangelho à nossa vida, ao cotidiano, ao dia a dia, porque de nada serve a gente ler o Evangelho, achar ele lindo, bonito, maravilhoso, e de fato ele é lindo, ele é bonito, ele é maravilhoso, e não usar para nada. E se eu não fizer um link entre o que está sendo dito e como que eu aplico isso na minha vida, minha cabeça não faz muito sentido. Hoje a gente vai ver o Evangelho de Marcos, primeiro capítulo, versículos de 35 a 39. Vamos contextualizar. Jesus tinha sido batizado por João Batista, lá tinha sido anunciado que ele era o filho dileto de Deus e que Deus tinha muito prazer de estar com Jesus. Jesus vai, convoca seus primeiros discípulos, ensina numa sinagoga e vai até a casa de Pedro. Lá a sogra de Pedro está doente, ele cura a sogra e cura uma série de outras pessoas. Vira uma confusão, porque todo mundo quer, poxa, ele está curando, ele está fazendo isso. Então as pessoas se aproximam de Jesus. E a gente vai ver agora o que acontece nesse cenário. A casa dele a casa de Pedro ficou lotada de gente querendo ser curada. Na época de Jesus não tinha INSS, não tinha SUS, não tinha convênio médico. Quem ficasse doente morria, porque o médico era muito raro, cuidava só de pessoas ricas e a medicina era pouquíssimo desenvolvida. Então ficou doente, já era, né? Então o que acontece? Jesus começa a realizar curas. Versículo 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então Jesus estava na casa de Pedro, tinha sido aquele bafafá todo dele curando as pessoas. De madrugada ele levantou e foi orar. Versículo 36. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Então, imagine, né? Levantou o povo, cadê Jesus? Onde é que ele se enfiou? Onde é que está? Onde é que foi? Sumiu o homem? O que aconteceu? Versículo 37. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Versículo 38. Jesus respondeu: devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar minha mensagem. Foi para isso que vim. Versículo 39. Então ele viajou por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. Então Jesus estava frente a um momento decisivo. Se ele continuasse na cidade, né, simplesmente em Nazaré, que é uma cidade, em Cafarnaum, né, que ele tinha saído de Nazaré e tinha ido para Cafarnaum. Vamos lembrar que Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, por isso ele é chamado também de Nazareno, ou seja, oriundo da cidade de Nazaré, e ele vai para uma cidade um pouco maior, que é Cafarnaum. Lá tem todo um movimento, porque ele começa a realizar as curas e ele para e tem que tomar uma decisão. O que ele vai fazer? Ele vai no Facebook: ai, gente, não aguento mais, eu estou indeciso, o que eu faço da vida? Não, ele vai, se retira em oração. Ele vai para um local isolado, aonde ele está em contato íntimo com Deus.
Nós temos o péssimo costume de procurarmos ajuda em locais onde ele não pode ser oferecida, essa ajuda não pode ser oferecida. Desabafo no Facebook, esquece, ninguém está nem aí, ninguém entende o que está acontecendo. Falar com pessoas que não são capacitadas para darem uma ajuda para você, bobagem. Por que ao invés de fazer todo esse fuzuê, né, de tentar que alguém dê uma resposta, você não entra em contato com aquele que com certeza ama muito você e tem condições de te ajudar? Vá para um local isolado. Lógico, né, que hoje em dia, se você sair de madrugada para um local isolado para orar, a chance de você ser assaltado e morto é muito grande. Não faça isso. Se recolha. Você tem que acordar num horário, acorda 15 minutos mais cedo, faz uma prece, peça que Deus abençoe o seu dia, que dirija você para as melhores opções possíveis, que você seja uma imagem de Deus, ou seja, quando uma pessoa entrar em contato com você, de alguma maneira ela perceba a presença de Deus e que Ele dirija os seus passos. Estou na dúvida, não sei para que rumo que eu dou na vida, vou fazer uma prece, vou pedir para os espíritos serem intermediários da ajuda que vem através de Deus. Com absoluta certeza eu vou receber a ajuda da qual eu necessito. Simão Pedro chegou e disse: nossa, Jesus, está todo mundo te procurando. Ele disse: olha, então, o negócio é o seguinte, eu vim para anunciar minha mensagem, eu não posso ficar aqui. E a gente vai. Diz que ele pregou por toda a região da Galileia. Vamos entender. Na época de Jesus, o Império Romano estava dominando grande parte do mundo e a parte da Palestina também. E eles dividiram Israel em 3 territórios: Galileia, Samaria e Judéia. Galileia ficava mais ao norte, tinha mais ou menos 96 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura e cerca de 250 cidades. Tinha sinagogas também. Então era um espaço não muito grande, né? Mas vamos nos lembrar que as estradas eram precárias e Jesus ia a pé. Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha carro, nada. Ele fazia toda essa parte a pé. Ele percorreu com seus discípulos essas cidades, levando a mensagem, pregando nas sinagogas e expulsando demônios, ou seja, realizando processos de desobsessão. O que Jesus traz de inovador? Eu falo sempre e repito, ele nos mostra como nos relacionarmos com Deus, que é um Pai amoroso, de uma bondade infinita e sempre pronto para nos ajudar. Como é que a gente se conecta com ele? Não é através de WhatsApp, Facebook, nada. É através da oração. Uma vez eu fui visitar uma igreja muito famosa, que eu sou espírita, mas tenho um profundo respeito por todas as religiões, e é uma igreja onde eu senti uma energia assim, uma coisa como se eu estivesse perto de uma torre de alta tensão. Eu senti aquilo lá vibrar, uma emoção profunda. Até hoje eu me recordo dessa emoção. E o padre que estava lá estava recebendo muitos turistas e ele disse assim: Deus só pode ser encontrado no silêncio. Então não é no meio de gritaria, de falação, daquela vulco-vulco que eu vou me conectar com Deus. Eu preciso estar primeiro em conexão comigo. A partir do momento que eu estou conectada comigo mesma, eu consigo me conectar com Deus. E lá eu vou, em primeiro lugar, agradecer
tudo de bom que eu recebo, que não é pouco, e pedir sempre a Ele que faça o que é melhor para mim, porque às vezes a gente é meio criança, né? A gente pede umas coisas absurdas que não tem cabimento e graças a Deus que a gente não é ouvida, porque ia ser uma desgraça total para a gente. Então é isso, a gente está vendo o Evangelho de Marcos. Vou pedir a vocês que se inscrevam no meu canal aqui no YouTube, ativem o sininho para serem informados cada vez que eu postar um novo vídeo, compartilhem esse vídeo para que a mensagem de Jesus chegue ao maior número possível de pessoas. Quem tem Facebook, procura Templo Espírita da Fraternidade, é um perfil que eu criei, onde eu posto palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e todo o Evangelho de Mateus já foi comentado por mim nesse perfil. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos dê paz, tranquilidade, equilíbrio e harmonia em nossas vidas. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.